Chico está pensando em formar, ainda faltando só a entrega de alguns papéis, mas uma chapa que poderemos assim dizer que é de oposição. Mas oposição essa que você, nessa última gestão, vamos assim dizer, já de Sivaldo, você também era situação. Por que essa mudança? A mudança é o seguinte, né? Nós fechamos com o Sivaldo no ano de 2012 que teríamos um colegiado no Central. E esse colegiado, na primeira semana de posse do presidente, ele desfez tudo e disse que o seu processo no Central seria um governo presidencialista. Quem manda é ele, quem faz é ele, e ele é o todo-poderoso. E isso aí o colegiado se desfez. Eu, a pessoa de Chico Noé, João Doval Bezerra e outras pessoas que compõem o grupo, o próprio João Tavares, o César Veloso, o Kiko Beltrão, nós que fazíamos parte desse colegiado, fizemos uma reunião e vimos que não era a vez de nós estarmos nessa situação, porque nós tínhamos o nome a zelar, tínhamos serviço prestado ao Central e essa situação não ia dar certo, porque o Central, com muitos, já é difícil de você administrar, e com uma pessoa só, sendo mandatário, seria muito difícil e as coisas não iam dar certo, porque a gente não trabalha assim. O sistema de administração nossa é um sistema de união, de conjunto, e isso aí ficou por bem de toda a reunião nós fazermos uma chapa, né, que não pudesse vir a ser desse tipo, que seria o de presidencialista, né? Presidencialista, isso não cabia hoje, o tempo de coronel já passou. Então hoje eu digo a você que naquela época que a gente teve essa reunião, ficou acertado que nós não iríamos participar da administração do Sivaldo. Chico, se existiu na primeira semana essa situação, porque só agora, no final já do segundo ano de Sivaldo, foi que você veio fazer a renúncia do seu cargo, então? Bem, a renúncia ela já tinha sido feita em questão física e questão moral, porque vocês todos sabem que nós nunca participamos disso. Então, agora no final de ano, você tinha que fazer uma renúncia escrita e documentada, para você ficar a par de toda a situação, porque nós sabemos que o Sivaldo não prestou contas, e isso poderia até ocasionar na justiça alguma pena, e o documentado eu realmente ficaria isento disso. Todo mundo sabe que a gente não participou de nada de contratações, de venda de jogador, compra de jogador, de receita nenhuma. Sim, nós participamos do Conselho do Central. O Conselho é aquele que você vê alguma coisa errada e você interfere, você dá opinião, porque você, como conselheiro do Central, você tem que agir dessa forma. Apesar de tudo isso que você falou durante esses 2 anos, em questão assim de bicho, de jogadores, participação, não só você, mas esse grupo que você queria formar também para ajudar o Central, continuou participando por trás, assim, vamos assim dizer? A participação nossa de bicho, de gratificações, isso a pessoa de Chico Noé, João Tavares, todo o grupo, nós fazíamos isso desde Ronaldo e outros presidentes, sempre ajudamos, sem que tivesse lá pessoas que fossem de oposição, de situação. Sempre nós engrandecemos o nome do Central, sempre pensamos no Central. Pode ser que não esteja a direção do clube na frente. Não concordamos com a administração. Agora, o incentivo você dá ao jogador, à própria equipe, você centraliza puro sangue. Isso você de maneira nenhuma você vai deixar de estar indo a campo, de estar incentivando, não você concordando com aquela política que é feita dentro do clube, aquela administração que você vê que está errada.
mas em questão de ajudar, jamais nós deixamos de fazer isso, porque aí está o nome do Central e nós amamos o Central, gostamos do Central, por isso nós fazemos isso com amor. Chico, há 4 anos você tentava também essa candidatura de ser presidente, mas se eu não me engano você não era sócio na época. É claro que antes de entrar do Central você tinha uma cabeça, imaginava o Central de um jeito. Agora que passou 2 anos, inclusive no grupo de João, quando o João assumiu, como é que o Chico vê hoje o Central, 4 anos depois de quando você teve aquela primeira ideia de tentar ser presidente? Bem, a questão de não ser sócio do Central, eu não era sócio do Central de ter carteirinha, mas sempre eu colaborei mais do que um sócio do Central. Um sócio do Central hoje, se não me engano, é R$30 que ele colabora por mês. Eu dava 30 valor acima desse aí. Hoje um sócio central, o Central arrecada com um sócio na base de R$360 por ano. Eu sempre dava 10 vezes mais esse valor ao Central. Por isso que eu nunca me incomodei em ser sócio, porque eu já ajudava sem ter interesse nenhum de ser sócio. Na gestão do Ronaldo, eu era diretor social, na época, diretor social do clube. Fiz campanha para o clube naquela série, na série C, para a gente chegar à série C. No caso, o jogo foi realizado pelo Alecrim na época. E eu colaborava muito com o Central financeiramente e não tinha por motivo nenhum de ser um sócio do Central, um sócio contribuinte, porque eu já contribuía muito. A minha vontade era de ser um sócio benemérito, como hoje eu sou sócio benemérito do Central, tenho o título, que na época também o Ronaldo ia me dar esse título, mas naquela ocasião eu me tornei oposição dentro do Central e não foi possível sair esse título de sócio benemérito. Convidei o João Tavares, João Daval Bezerra, que já são meus amigos, César Veloso e outras pessoas abnegadas, o Milton Figueiredo, viu a maneira minha de administrar, de ver que realmente eu tinha uma cabeça para aquilo, sabia o futuro do Central, como é que o Central teria que ser administrado. Passei isso para esse grupo, o grupo encaixou, o grupo aceitou e nós lançamos aquela chapa naquele ano de 2011 para que nós fôssemos presidente do Central. Só que eu era inelegível por questão de não ser sócio contribuinte. Mas eu tinha muito serviço prestado ao Central, tinha muitas contribuições ao Central. Eu acho que na época foi um esquecimento do presidente atual, Ronaldo, em não me dar esse título de sócio benemérito, que foi um título que, assim que eu cheguei no Central, na administração do João Tavares, eu ganhei esse título de sócio benemérito, porque realmente eu fui uma pessoa que prestei serviço ao Central, presto serviço ao Central até hoje. E naquela situação nós montamos aquele grupo e daí nós vimos que a logística de fazer o Central lá dentro não era tão difícil feito o pessoal pensa que está lá fora. Só uma questão de você ter amor, sinceridade, organização, transparência, isso é que vai levar as coisas que ela venha a dar certo. Chico, o Central é autossustentável, ele mesmo em si dá para sustentar? O Central, no ano de João Tavares, quando nós pegamos o Central, no ano de 2011, o Central não era sustentável. O Central tinha muitas coisas erradas, mas com 4 meses nós colocamos o Central numa situação que o Central, ele começou a andar com suas próprias pernas. E nessa situação que nós passamos no Central durante esses 2 anos, nós fizemos uma administração que o presidente que entrasse teria condições tranquilas de tocar o Central. Deixamos muito organizado, deixamos uma estrutura que hoje eu digo a você, clube do interior não tem, estrutura administrativa, não estrutura física. O Central só tem um campo, o Central não tem um centro de treinamento, mas era de continuidade nossa de ter o nosso centro de treinamento, isso fazendo as coisas. Passamos para o seu Sivaldo, que era a pessoa que ia dar andamento a isto.
E não era de interesse meu, de João Tavares, voltar ao Central novamente. Nós ia ficar na retaguarda ali, auxiliando, ajudando, não como cabeça, presidente de conselho, isso não. Nós iríamos sempre ficar ali ajudando aquelas pessoas, mas surgiu essa situação dessa má administração dessa pessoa que está aí à frente do Central, e nós, para o amor ao Central, o amor a Caruaru, estamos fazendo esse esforço novamente para voltar a administrar o Central, que é muito trabalhoso pela situação que o atual presidente deixou. Se fosse pela situação que nós tivéssemos deixado, uma criança hoje administraria o Central. É claro que nos 2 anos que você ficou ajudando João, teve pintura de estádio, teve implantação de placar eletrônico, tivemos também o banco de reservas que foi modificado, o CT em si teve um ajeitado, e também a parte de alojamento. Durante isso tudo, teve algum desses que você destaca mais assim para o torcedor? Lembrando também da categoria de base, que no tempo de Ronaldo foi revelado Fernandinho, hoje no Atlético, Moacir, hoje no Paraná, e Clebson, que hoje é a cabeça do Salgueiro. Esses 3 jogadores eram da base do Central e estouraram também nessa época que Ronaldo também estava à frente. Nessa época também teve esse cuidado com a categoria de base, lembrando também de todas essas ações. Na época da categoria de base de João Tavares, nós terceirizamos a categoria de base, entendeu? E nessa situação que nós fizemos a terceirização, houve uma falha por parte da pessoa que ficou tomando conta dessa parte, e não teve como nós revelar jogador. Hoje são poucos jogadores que foi revelado. Nós revelamos o Diego Góes, que hoje é do Central, entendeu? Esse aí surgiu, né, na categoria de base. Teve o Peixoto, teve o Birubiru. O Peixoto é que está aí, não sei como é que está a situação desse garoto. E o Fernando o Góes hoje está conosco, né? É jogador do Central. Mas aí nós pegamos uma situação muito difícil. Nós teríamos que, primeiramente, fazer uma boa administração. E isso aí é o que nós fazemos. Isso aí, eu diria que é da parte do Sivaldo Oliveira em dar andamento a isso, porque ele pegou o clube pronto. Então ele teria condições de dar uma melhorada na categoria de base. E o que nós entendemos em fazer e pudemos fazer foi a troca do gramado. Você viu aquele alambrado, nós também estava no nosso orçamento de trocar aquele gramado, o alambrado, né, que hoje o alambrado do campo não presta, ele não passa uma segurança para o torcedor. E a questão de melhoramento de pintura, as 4 linhas ali dentro, aquela questão dos bancos de reserva, a sala dos deficientes que nós fizemos, demos uma melhorada nas cadeiras, né? Todas as cadeiras foram soldadas, foram reparadas, né? E questão de pintura delas também, o som, que o campo não tinha, um som, placar eletrônico o Central não tinha, que hoje não funciona na gestão do atual presidente agora, que isso aí já é algumas coisas. Nós já estamos com o nosso orçamento para dar uma melhorada e realmente dar uma boa estadia ao nosso cliente, que é o nosso torcedor e sócio. Inclusive, Chico assumindo, realmente Sivaldo deu continuidade nessa categoria de base, porque ano passado o Central participou da Copa Carpina, quando aqui em Caruaru, nessa categoria sub-16, jogou com Porto, jogou com Botafogo e também com o CRB. Da mesma forma, participando do campeonato aberto sub-15 e sub-17. Então a ideia realmente é manter o que Sivaldo vinha mantendo em relação a essas categorias. Manter e melhorar, né? Porque você vê que nós temos uma escolinha também que foi criada conosco. A escolinha, na época, nós tínhamos 400 alunos na escolinha. Não sei como é que anda a escolinha do Central hoje. E tínhamos a categoria de base do Central muito difícil. Nós tentamos fazer uma questão de parceria com algumas pessoas, não deu certo. E não tem investimento. Hoje tem investimento da federação. A federação hoje ela destina um valor de todos com a nota só para as categorias de base, né? No caso o sub-20. E na nossa época nós não tínhamos essa ajuda, então era patrocinado realmente mesmo pelo clube. E você vê que nós pegamos o Central na época que foi entregue pelo Ronaldo com muitas dívidas. Então nós teríamos que sanar essas dívidas e dar continuidade
a categoria de base. Só que é uma categoria de base que ela não, eu digo assim, que ela não andou bem porque falta até de condições, porque nós tínhamos outras coisas a resolver no clube para que o clube não fosse fechar as portas. Então era de interesse nosso, da categoria de base, ela ter tido mais um investimento, mas não era possível porque a situação que nós tínhamos na época era uma situação que nós tínhamos que sanar muitos débitos, e isso ficou para que o atual presidente agora desse continuidade. Chico, antes de falar do futuro, falando um pouquinho do passado, algo que marcou muito essa gestão de João, vamos assim dizer negativamente, que a torcida lembra muito, a imprensa lembra muito, foi o Jogo do Esporte, o tão famoso Jogo do Esporte. O que realmente aconteceu nesse jogo em relação à bilheteria, dinheiro que foi divulgado, não foi? O que realmente aconteceu que marcou tanto? Essa renda do esporte, nós poderíamos dizer o seguinte: ela era uma renda que poderia ter dado muito mais dinheiro e arrecadação na época que ela foi feita. Mas o que aconteceu na época foi o seguinte: o Central vinha de uma derrota contra o Petrolina e o Sport vinha caindo das tabelas. Todos os jogos que você faz no Central, você tem que, no mínimo, 72 horas, você tem que decidir quais ingressos e a quantidade de ingressos você quer na época. E eu lembro que o Sport jogou contra a Cabense no Cabo, e o Sport tinha perdido esse jogo, e o Sport não estava bem. E esse jogo do Sport contra a Cabense, ela era numa quinta-feira à noite. E você, na quinta-feira de manhã, você teria que pedir os ingressos para o jogo de domingo contra o Sport. Em reunião junto com o presidente, ficou definido que nós iríamos pedir poucos ingressos, porque a meteorologia dizia que tinha chuva em Caruaru no final de semana, e até isso a gente tinha cuidado nisso. E foi informado que realmente ia chover, como choveu no jogo. E nós tínhamos, se não me engano, 6 mil ingressos todos com a nota, que todos os ingressos todos com a nota nós trocamos, e pedimos 3.500 ingressos à federação, 3.000 ingressos de torcedor e 500 ingressos de sócio. E quando foi no sábado, o movimento muito pouco, e quando foi no domingo, estourou as vendas. Ninguém ia prever que aquela torcida do Sport invadiria o jogo em Caruaru. O Sport ganhou o jogo na quinta-feira contra a Cabense, que o Sport não vinha ganhando ninguém, estava lá por baixo. O Sport já estava desacreditado. Nós tínhamos, se não me engano, parece que era 8 pontos na frente do Sport, era 7 pontos. E era um jogo que o Sport estava todo desmotivado. E quando foi no horário de 12 horas, todos os ingressos nossos já estavam vendidos. Procuramos o delegado do jogo e ele nos liberou que vendesse uns ingressos de reserva técnica. Nós colocamos na época mais 1.000 ingressos de reserva técnica, e esses ingressos também foram vendidos. E não tínhamos mais ingressos de reserva técnica. O que se foi autorizado pelo o delegado do jogo foi que os ingressos nós tivéssemos tirado ele de uma urna, e os ingressos eram vendidos na bilheteria, notado quantos ingressos tirou de uma urna e revendido novamente. Só que teve uma invasão muito grande de torcedores, e você sabe que nós somos deficientes em ter uma boa portaria. A torcida invadiu, e então teve muitas pessoas que entraram sem pagar. E também vale se relatar, no caso, que criança na administração de João Tavares até 12 anos não pagava para entrar no campo. Nesse jogo nós tivemos aproximadamente 1.800 crianças, e idosos a partir de 65 anos também não pagavam na gestão do seu João Tavares. Então, o jogo do Esporte, como teve essa demanda de muita gente, e quando você tem um jogo de um time grande da capital, aparecem pessoas de todos os lugares com carteira de polícia, carteira de investigador, carteira de imprensa. Tem imprensa mesmo, eu digo a você que só do pessoal que mexe na área de internet, desses jornais, apareceu mais de 20. E todas essas pessoas eram 2, 3, fotógrafos de todo tipo de fotógrafo, de todo tipo de jornal.
Então isso você vê que, queira ou não queira, isso vem com que esteja uma evasão de renda. Mas a renda não foi uma renda tão fraca. Nós, se eu não me lembro, na época foi 156 mil reais nós arrumamos naquele jogo. Pagamos todas as pessoas, todos os nossos credores. Não foi bom o resultado dentro do jogo, porque nós perdemos o jogo de 3-2 numa chuva daquela. E na segunda-feira, graças a Deus, nós sentamos todos os nossos credores que tínhamos. Nós pagamos funcionário, pagamos a jogador, comissão técnica, e a imprensa cobrou achando que tinha mais de 12 mil pessoas no campo. Se você ver, tem 3.500 ingressos, com 6 mil todos com a nota dá 9.500. Bota 2.000 crianças que entrou na base de 11.500 pessoas, mais 500 que entraram de convidado, 12 mil, 13 mil pessoas. Então, na época que a imprensa, algumas pessoas que ficaram abismadas com o volume de pessoas que tinham, realmente não tem com que dizer que nós fomos incorretos com aquela situação. No primeiro ano, aconteceu a montagem da equipe. No decorrer do campeonato, a equipe foi desmontada, depois foi montada. Aconteceram várias trocas de técnicos até chegar a Adelmo Soares. A Cabense tinha 5 jogos para vencer 1 e o Central 5 jogos para vencer todos. Dos 5 jogos, a Cabense empatou 1, o Central venceu os 5, conseguiu a classificação. No outro ano chegou Maurício Simões. Foi montada a equipe e realmente, se acontecesse como era antigamente, o Campeonato Central teria ganho o primeiro turno, teria já classificação na Copa do Brasil, já estaria na final. O que foi que aconteceu no segundo turno? Que a equipe era a mesma, mas desandou, depois o treinador saiu. Existiu muito disse-me-disse que o Campinense não tinha dinheiro, mas como é que contrata Maurício Simões, o Central que vinha embalado? Que teve alguma coisa que aconteceu para desmotivar essa equipe que vinha tão bem? Robson, até hoje nós temos uma interrogação nisso aí. Eu, João Tavares, toda a comissão técnica, e quer dizer, comissão técnica preparador do goleiro, aquele pessoal que já é da casa, né? E toda a diretoria, nós temos uma interrogação nisso. Até hoje, as conversas que chegam nos bastidores é que houve um clube grande de Recife que veio a participar de negociações com jogadores e com o treinador do Central. Mas isso não foi provado. Isso são palavras que rodam aí nos bastidores, são um disse-me-disse de membro de comissão técnica, membro de diretoria de um grande clube de Recife, e nós não temos prova nenhuma, mas nós sabemos que houve alguma coisa, porque o time vinha bem, o time era competitivo, o time tinha pegada, o time não perdia fácil, não fazia as belas apresentações, mas o time tinha resultado. Isso fez até com que eu e João ficasse triste diante do futebol, porque nós somos pessoas muito sérias e não sabemos o que foi que aconteceu. Até hoje eu me pergunto, até vocês mesmos da imprensa, nós sempre perguntamos se vocês soubessem alguma coisa para passar para nós, mas de concreto, de certeza, até hoje nós temos uma interrogação disso. Sabemos que o time passou 5 ou 6 rodadas sem ganhar de ninguém, por sinal não empatou um jogo, só veio ganhar o último jogo quando não precisava mais, que o leite já estava derramado. E nós sabíamos que não era assim, o time era competitivo, era um time organizado, não foi por falta de dinheiro, falta de condição, de jeito nenhum, porque na época nós demos toda essa condição, o atleta nosso recebia antecipado, e até hoje nós temos uma interrogação sobre esse assunto. É muito triste a gente lembrar disso, mas é o que passou do Central. Espero que agora não venha acontecer mais, porque foi muito triste. Na época nós estávamos brigando com 3 grandes equipes de Recife, nós estávamos brigando com o Sport querendo ser hexa, o Náutico sem deixar o Sport ser hexa, e a Federação querendo ressuscitar o Santa Cruz.
O Santa Cruz vinha de vários anos aí sem ganhar nada, quebrado. Toda vez que ia para uma Série D, o Central tirava ele da Série D. Era um perigo muito grande o Central se ter se classificado para a Série D naquela época, porque o Santa Cruz, se classificasse, o Central tirava. E você sabe que foi um ano que o Santa Cruz subiu para C. E se o Central tivesse naquela Série D, o Santa Cruz não teria subido. Então, a gente acha que houve uma manobra muito grande e nós somos o prejudicado, foi nós. Nós do interior aqui, o Central, foi realmente quem pagamos o preço. Agora, pensando no futuro, qual será a primeira ação, Chico, como presidente do Central? Muito trabalho, muita transparência e muita responsabilidade. Sobre o CT, existe uma conversa, vai ajeitar, não vai? O CT do Central, continua essa parceria com o Porto, Chico assumindo? Ou não, o Central tem seu lugar, o Porto tem o lugar dele? O Central não tem seu lugar de treinamento. O Central hoje é mercê ainda precisa muito de usar o centro de treinamento do Porto. E isso nós sabemos que é difícil o torcedor do Central ingerir isso, né? Aceitar isso. Mas a verdade e a situação do clube é essa. Nós não temos um CT, não podemos usar o estádio aí, porque são dois grandes clubes que jogam nele. Então, se você ficar usando o estádio para você, o campo, para fazer jogos e treinamento, você vai acabar com o gramado. Então, ainda estamos necessitados e necessitamos de usar ainda o CT do Porto, não por questão de relaxamento, nada, é por questão de necessidade mesmo. Agora aqui, a nossa administração, nós vamos fazer o possível para que dê andamento lá o CT dos Amigos do Central, que eu acho que nesse ano ou próximo ano, esse ano que está acabando não, mas o próximo ano eu acho que já temos um campo pronto lá e vai ajudar muito ao Central. Chico, o time o clube em si do Internacional se destaca muito por conta do número de sócios. Então o Internacional fazer futebol, vamos assim dizer, fica mais fácil porque sabe que os sócios colaboram, é o clube do país que tem mais sócios e todo mês tem aquele dinheiro, dá para planejar com aquele dinheiro. O que fazer para atrair mais sócios? Você que na gestão de Ronaldo era da parte social e agora o que fazer para atrair mais sócios? Porque eu me associando hoje ao Central, o único divertimento que eu tenho é no Pernambucano, pagando meia, se classificar na Série D, pagando meia. Fora isso, o que fazer para atrair então mais sócios? Hoje o sócio do Central ele contribui muito pouco e recebe mais pouco ainda. O que eu posso lhe dizer é isso. Os poucos sócios que nós temos, eu digo a vocês que são essas pessoas de bom coração, essas pessoas que realmente a diretoria tira o chapéu para essas pessoas, que não é brincadeira você pagar um ano um clube só ter direito, só um futebolzinho ali de 3 ou 4 meses. Então essas pessoas, nós tiramos o chapéu para elas, sabemos que são pessoas que nós temos que ter um respeito muito grande por esse sócio do Central. Esse sócio do Central hoje, ele é uma pessoa que nos ajuda muito e nós sabemos que é muito pouco para que esse sócio ele venha cobrar muitas coisas do clube. E eu digo a você que é do nosso interesse de fazer uma área para o sócio, é do nosso interesse de dar um tratamento melhor ao sócio. Só que nós, quando vamos pegar o clube, nós teremos que fazer uma auditoria dentro para saber como é que está as contas, porque você sabe hoje o que mantém o Central é o futebol. Se você não tiver o futebol hoje é a coluna do Central. Se você não tiver o futebol, não funciona. Então, primeiramente, nós vamos rever as contas do clube, fazer uma administração sincera, uma administração com transparência, e aí você, feito de muitas pessoas, você construir um castelo de areia, ele vai embora, mas você construir um castelo sólido, realmente você tem condições de ir lá na frente, você fazer uma independência, você ter um prognóstico do que você vai fazer e você fazer um panorama daquilo, tudo que você tem dito no papel escrito, de você fazer um orçamento para cumprir ele, de você ter uma estrutura melhor para oferecer e você fazer o que deve ser feito num grande clube de futebol feito Central
E eu digo que, de minha parte, não faltará esforços nenhum, de jeito nenhum. Agora, eu não posso sacrificar o clube para dar uma atenção ao sócio e deixar o clube a mercê aí, salários atrasados, uma logística sem entregar uma logística boa ao jogador, uma boa no dia do jogo não dar ao torcedor e ao sócio oferecer o melhor a ele do campo, entendeu? Eu digo a você que isso aí nós temos que fazer uma projeção que é que vai acontecer do campeonato, e dessa projeção aí nós vamos ver o que é que podemos fazer a respeito de uma parte para liberar para o sócio. Eu sinto muito que o Central precisa ter um clube social para o sócio. O sócio tem que ter a sua piscina, tem que ter a sua quadra de areia, tem que ter uma pista para ele caminhar, que dá para fazer muito bem naquele CT lá do Central. Tem que fazer uma área de bares, tem que fazer uma área de lazer com sinucas, com TV a cabo, jogos, entendeu? E você fazer um entretenimento que o sócio venha cada dia mais trazer mais abnegados para o Central. Existe talvez o adiantamento do campeonato do ano que vem para dezembro. Ficaria então 2, 3 meses para montar a equipe. É claro que você teria então que aproveitar uma parte desse grupo que já se conhece. Quais jogadores do atual elenco que disputou a Série D você gostaria de contar então? Nós temos interesse em vários jogadores, né, que participaram agora dessa Série D. Em questão do campeonato, ele começa dia 8 de dezembro e já foi definido na federação. São 9 equipes. Dessas 9 equipes, 3 se classificam para a segunda fase para disputar o Pernambucano com o Sport Náutico Santa Cruz. O primeiro colocado dessas 9 equipes, ela tem uma vaga na Série D. E o restante, os 6 que ficam, vai disputar o torneio da morte para ver quem é que não é rebaixado. Isso aí já em reunião da federação, eu tive pessoas que teve lá, pessoas do nosso interesse, que repassou essas palavras para nós. Vai ter o arbitral ainda, porque tem que ter o arbitral para aprovar, e depois de aprovado, aí nós sentamos e vemos o que é que nós podemos fazer. Eu digo a você que nós podemos fazer, e nem dizer como é que vou fazer, porque nós não somos presidente do Central ainda. Nós não sabemos se vai ter um bate-chapa ou se vai ser aclamação. Mas diante disso que eu estou lhe passando aí, essas informações, o que nós podemos fazer é isso. Chico, para finalizar, existe também um projeto de demolir o Lacerdão e construir um estádio em outro lugar, por exemplo, no CT. Você é a favor desse projeto em si, ou não, prefere o Lacerdão do jeito que está, a estrutura em si dá para continuar na Agamenon? Bem, a favor eu sou, agora da seguinte maneira: a empresa que comprar o Lacerdão, ela tem que fornecer uma estrutura para o Central. Que é a estrutura? O Central tem que ter uma arena dela já pronta. Então, a arena do Central inaugura hoje. Daqui a 20 dias é que você vai demolir o Lacerdão, porque o Central tem que ter um lugar para ele jogar. O que se passaram, que nós sabemos aí nessas negociações, é que uma empresa queria demolir o estádio, fazer prédios ali e construir outra estrutura, passaria um dinheiro para o Central nem teria campo de futebol, e do dinheiro que ele fosse ganhando ou da arrecadação dos seus imóveis aqui, ia construindo o estádio Central. Isso não passa por cabeça de nenhum torcedor, nem um membro da diretoria, nem sócio do Central e nem um conselho do Central de fazer uma besteira dessa. Nós sabemos que isso aí jamais vai vingar. O que nós queremos e que sempre queremos é isso: é que a empresa que compra o Lacerdão tem que entregar já um campo pronto ao Central, uma arena pronta, para dessa arena pronta o Central entregar o Lacerdão. Dessa maneira não tem condição de jeito nenhum. O Campo Central vai passar 100 anos aí e não tem condição de jeito nenhum, a não ser que nós tínhamos condições de fazer uma arena com o nosso próprio recurso. Aí é outra coisa. Agora, chegar você entregar um campo pronto e ficar 2, 3 anos esperando que uma empresa que comprou o estádio, ela ter lucro, e desse lucro e fazer uma arena para o Central, isso aí é uma coisa que não tem condições de ser feita nunca.